Olá pessoal, boa noite. Então, dando continuidade à nossa aula, né, sobre fundamentos de tecnologia da informação. Então, é importante que a gente comece a pensar então nos nossos hardwares, né, nos nossos dispositivos físicos, certo? Então, preparei um material aí para vocês bem interessante. Vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui, né? Nossos contatos, de novo, a gente vai falar sobre sistemas de computação, certo? Aqui eu vou trazer uma classificação e alguns conteúdos sobre periféricos, né? Na verdade, o que é um dispositivo de entrada, o que é um dispositivo de saída. Então a gente vai dar uma olhadinha nesses conceitos. Coisinha bem simples, sistema de computação, algumas categorias. Tem uma classificação então que a bibliografia mostra pra gente e alguns sites na internet acabam mostrando uma classificação desses computadores, mostrando inclusive a questão de precificação e alguns exemplos. Então eu tenho ali tipo de computador, um computador tido como descartável, certo? É o computador que tem um preço faz algum tipo de processamento, então tem um preço bem baixo, né? Ele é tido, por exemplo, com esses cartões de felicitação, né? Às vezes tem algum chip ali embarcado ali dentro que ninguém se importa muito em jogar fora, porque ele tem um preço bem baixinho, mas ele faz uma saída, ele faz um processamento para a gente, ele entra, processa e sai. Então a gente tem um microcontrolador também tido como um dispositivo de computação. Tem um preço um pouquinho maior, $5 ali. Pode ser considerado dentro de um relógio, a gente tem esse microcontrolador, em carros, equipamentos, como eu falei lá, de repente uma geladeira, um freezer, que mais? Um micro-ondas. Esses dispositivos domésticos, eles têm microcontroladores que não são tão caros, até para não encarecer muito o custo do equipamento. É claro, existem outros equipamentos um pouco mais robustos, já pensando em IoT, sim, mas a gente pensando numa classificação mais comum, mais simples. Computador de jogos é uma outra classificação. Custo dele, $50. Claro, você vai me dizer, mas a gente tem jogos aí que são bem caros. Né? Plataformas, né, de jogos. Sim, a gente tem. Mas se a gente pensar no mais simples, a gente pensa então naquele videogamezinho simples, doméstico, certo? Que tem esse preço. O que eu quero dizer aqui? Que aquele dispositivo ele faz um processamento específico para aquilo. Né? Um microcontrolador é apenas para um relógio. Computador descartável, apenas para um cartão de felicitação lá, um dispositivozinho até de um brinquedo, por exemplo, né? O de jogos, ele faz específico para jogos. Ele é desenvolvido para aquilo. Tem aqui computadores pessoais. Já começa a subir um pouquinho mais o custo, né? $500. Está meu marcador, tá aqui. Então, $500. Computador de mesa, um notebook, um tablet, está enquadrado nessa classificação. Servidores, $5.000. Um servidor de rede, onde eu vou ter lá gerenciando uma rede, por exemplo. Conjunto de estações de trabalho, $50.000 a $100.000. Um mini supercomputador departamental, né, que vai fazer algum tipo de processamento de uma aplicação lá dentro do departamento. Um mainframe, $5 milhões, processamento em grandes empresas. Claro, esse preço aqui, essa questão do custo varia muito, até porque hoje em dia já pode ser atualizado esse tipo de situação, né? Mas é só para a gente ter uma referência e ter uma ideia do quanto vai crescendo o custo quando a gente quer um computador que processe mais informação, que faça um processamento bem maior, né? Poderia botar aqui um supercomputador lá que vai custar muito mais que isso e vai fazer, por exemplo, análise lá de questão de tempo, lá, de temperatura, vai fazer toda a previsibilidade. Esse tipo de computador é o que vai custar mais caro no que a gente tem. Também seria uma classificação. O que eu botei aqui pra gente, então, que eu trouxe? Baixa plataforma computacional, que a gente acabou de ver lá, né? Pequeno chip colado na parte interna de um cartão de felicitações que toca Feliz Aniversário. Bom, tive que inserir esse Feliz Aniversário lá dentro do computador, desse chip.
Programei ele para isso, para que quando a pessoa abra um cartão, vá tocar essa música. Utiliza, por exemplo, a tecnologia RFID para isso, que é aqueles dispositivos bem pequenininhos que não precisam praticamente nem uma bateria específica para isso, certo? Ele vai fazer isso. É possível fabricar com alguns centavos, chips RFID sem bateria, com menos de 0,5 milímetros, com um transponder e um único número de 128 bits, quer dizer, um dispositivo limitado, mas que serve para a gente em diversas situações do nosso dia a dia, né? Uma situação que a gente não vê, mas que está aí no nosso dia a dia, as portas das lojas, né? Tem esses sensores onde cada roupa lá tem um dispositivo RFID, se tu passar ali vai soar um alarme. Então é bem fácil acontecer isso. A gente perceber isso no nosso dia a dia. Microcontroladores. Computadores embutidos ou microcontroladores gerenciam dispositivos e manipulam a interface do usuário. São encontrados em grande variedade de aparelhos. Por exemplo, a gente tem o nosso Arduino, né? Nosso Arduino faz isso, tem um microcontrolador ali, pode fazer diversas situações, né? Por exemplo, a gente usa muito nas nossas brincadeiras de aula para fazer prototipagem, para que a gente pudesse transformar depois aquele meu produto num dispositivo que eu possa vender, num hardware que eu possa vender. Então, Arduino serve bastante hoje em dia para isso, né? As pessoas acabam utilizando em casa para diversas situações, mas que a indústria utiliza justamente para fazer prototipação dos seus produtos. Não precisa desenvolver um hardware, ele é pronto com um microprocessador aqui, um microcontrolador, né? E essas portas de entrada e saída vão auxiliar nisso. Eu entro com um dado, vou sair com outro. Por exemplo, eu entro lá com um dado de um sensor de temperatura. Se atingir determinado valor, eu aciono meu ar-condicionado, né? Então, posso fazer isso aqui, com entradas e saídas que eu tenho nesse dispositivo, e o meu microcontrolador aqui vai ser programado para identificar qual variação eu tenho aqui. Computadores de jogos, aquelas máquinas então que a gente utiliza para nos divertir, né? Primórdios a gente tinha lá o ping-pong na TV, basicamente eu não tinha nenhum monitor, eu utilizava a televisão para isso. Hoje em dia a gente já tem plataformas, né, como Xbox e PlayStation, que faz processamento gráfico muito bem, mas ele é feito para isso, né? São computadores normais, mas com recursos gráficos especiais. Caixa de som, às vezes, bem né, produzido. Então, software limitado e com pouca capacidade de extensão, quer dizer, não daria para eu programar, por exemplo, nele, não daria para eu, né? Claro, tem algumas adaptações que o pessoal faz aí, mas não é feito para isso. Isso que a gente tem que entender. Então a gente tem as fotinhas ali bonitas. Antigamente a gente tinha um Atari lá, o Atari era bem divertido, ligava na televisão lá, né? Não diferente de hoje, que a gente também liga na televisão, mas antes aqui não tinha uma boa definição, né? Era toda uma arquitetura bem mais simples, né? Hoje em dia a gente já tem essas plataformas muito mais desenvolvidas. Computadores pessoais, que a gente tem. Computador de pequeno porte, o que seria? Notebook. Eu posso ter também de pequeno porte um desktop. Tem ali um tablet, também um dispositivo de pequeno porte. Nossos celulares são dispositivos de pequeno porte. Tem os servidores e conjunto de estações de trabalho, né? Uma classificação um pouco maior. Computadores de médio porte. Então ela tem um processamento em alta escala sem alto custo. Quer dizer, esse equipamento ele não sai um custo tão alto, né? Uma empresa de médio porte pode ter, mas ele já faz um processamento um pouco maior, né? Até por isso que se chama servidor, né? Umas máquinas um pouco mais robustas para fazer, por exemplo, um firewall, um gateway, né? É importante a gente conhecer. Mainframe, o que seria um mainframe? Já é um computador um pouco que faz um processamento um pouco maior, né? Então tem ali grande porte.
ele faz o processamento de sistemas corporativos, processador de transação, né? Quem utiliza bastante isso? Banco, operadora de telefonia, onde trata lá, sei lá, a Oi tratava com 9 milhões de usuários. Então, com todo o cadastro financeiro, né, de bilhetagem. Então, precisa um sistema mais robusto, né? Sistema de computação e os componentes. A gente, então, agora começando a entender como é que funcionam nossos dispositivos computacionais que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente tem ali, então, dispositivos de entrada. Deixa eu aumentar meu marcador. Está aqui, teclado, que seria dispositivo de entrada, né? Dentro desse dispositivo de entrada, o que ele faz? Ele tenta fazer o processamento, né? Então o processamento é feito através da UCP, unidade de controle e processamento. Ele passa por um dispositivo de memória, né? Então as nossas memórias que a gente tem dentro do computador, né? Diferentes tipos a gente vai ver mais à frente. E a gente tem o nosso vídeo, que é a nossa saída, né? Então, por um lado eu tenho comunicações de controle e comunicações de dados, né? Então, digitei alguma coisa no teclado, passa por uma parte de controle. Lembra lá da tabela ASCII que a gente tinha alguns caracteres de controle e algumas coisas de memória, onde a gente vai armazenar ali, né? Pode ser memória RAM, memória ROM, memória um HD, por exemplo, tudo isso é memória, né? Então, basicamente, o que a gente tem que pensar aqui? Que a gente tem dispositivos, então, de entrada, né, e dispositivos de saída. E alguns que fazem o processamento. O que são periféricos, então, de um computador? Aparelhos e equipamentos de extensão para o computador, né? Periféricos, equipamentos, aparelhos de extensão para o computador. Que periféricos a gente tem? A gente tem classificação disso, de entrada, de saída e de armazenamento. Periféricos de entrada mandam dados e informações para o computador. De saída, recebem dados e informações do computador. De armazenamento, armazenam os dados. O que eu tenho de exemplo disso? De entrada, teclado e mouse. De saída, monitor, caixa de som, impressora. De armazenamento, HD, pendrive e cartão de memória. O que a gente tem mais então de periféricos? A comunicação entre os humanos e o computador é realizada através de periféricos, né? Como é que eu digito algum texto? Através do teclado. A interação do ser humano com o computador é através do teclado, né? Um dispositivo de eu apertar alguma coisa, de fazer alguma coleta através de um QR Code, né? Um leitor, né? Então o humano sempre está interagindo. Então aqui eu trouxe diversos exemplos para a gente conhecer. Desculpe. Claro que vocês já conhecem bastante, né? Alguns talvez não conhecem todos. A gente vai dar uma olhada em alguns aí só para ter uma ideia. Isso aqui é bastante utilizado para pessoas que trabalham com, por exemplo, arte gráfica, né? Design gráfico, alguma coisa assim. Então é um tractball, né? Esse tractball tem uma bolinha em cima, de vez de ter aquela bolinha embaixo do mouse, vai ter uma bola em cima para que ele tenha uma precisão um pouco melhor para fazer um desenho gráfico, por exemplo, é o tractball. É um dispositivo de quê? Dispositivo de entrada. Tem outros dispositivos de entrada bem conhecidos? Sim, teclado e mouse. Outro dispositivo de entrada que a gente às vezes não sabe o nome é o point stick, é aquele pontinho que tem lá no meio do teclado, né? Às vezes tem computadores aí, notebooks, que tem esse point stick, né? Que é basicamente faz a função do mouse, mas está ali embutido no teclado. Touch screen é uma tela que a gente pode tocar, certo? E tá aí nossos celulares que não me deixam mentir. Dispositivo de entrada. Um dispositivo que capta voz. Também é um dispositivo de entrada, né? Então, vai gravar nossa voz. Outro dispositivo de entrada, um leitor ali de código de barras. Também dispositivo de entrada. Leitor de QR Code. Também dispositivo de entrada.
Impressora que faz multifuncional, faz diversas coisas, faz scan, copy, imprime. Bom, esse já tem coisas de entrada e coisas de saída. Ele imprime, é um dispositivo de saída. Um scanner já é de entrada, então ele faz diversas funções. Eu posso dizer que o monitor é de entrada e saída? Sim, se ele for touchscreen, certo? Se eu puder clicar nele e dar alguma informação de entrada para ele, ele também, além de me apresentar, eu também estou entrando com algum dado nele. Um pendrive ali, dispositivo de entrada e saída. Sim, eu também posso gravar coisas nele, eu posso fazer a leitura dele. Então, dispositivo de entrada e saída. Mesma coisa para um HD SSD de entrada e saída. Eu posso inserir dados nele, eu posso consultar dados dele. Um DVD que é de leitura e gravação, da mesma forma. Então, um dispositivo de leitura e de armazenamento, eu posso ler e posso gravar também algum DVD ali, né? Então, é um dispositivo de entrada e saída. Uma impressora, somente se ela só imprime, é um dispositivo de saída. Dispositivo de entrada também, para finalizar, um leitor FID, né? Aqui eu tenho um leitor um pouco mais sofisticado que vai ser utilizado lá para um técnico ou alguém que vai estar cadastrando meus produtos. E aqui eu tenho aquele dispositivo onde muita gente aí consegue acesso, por exemplo, nas portas através desse leitorzinho. Passa o crachá ali, para bater o ponto, é ele que faz. É um leitor RFID porque eu tenho um dispositivo RFID no meu cartão e esse meu cartão me dá esse acesso através desse leitor, né? Então seria isso de dispositivos de entrada e saída que eu tinha para apresentar para vocês, só para a gente começar a entender um pouco sobre o hardware. A gente vai ver um pouco mais depois na próxima aula, beleza? Muito obrigado então, pessoal. Dúvidas lá no fórum, não se esqueçam.